Simples continua, mas o jogo muda, tá? A partir de 2027, o que acontece? A reforma tributária ela trouxe duas formas para o Simples Nacional, né? Para os contribuintes optarem pelo Simples Nacional. Assim mesmo, me explica, como assim duas formas? Eu queria entender isso. Então, nós temos por dentro, né? O Simples Nacional, onde todos os tributos serão recolhidos por dentro, tá? E tem a forma híbrida, que é chamada por fora. Assim mesmo, explica melhor isso aí, porque eu não compreendi. Veja bem, o que acontece? A partir de 2027, o Simples Nacional, os tributos sobre renda, tá, e previdência continuarão, tá, pelo regime simplificado, ou seja, pelo faturamento, ele terá uma aplicação da alíquota variável, né, conforme o seu faturamento, né, conforme a faixa de faturamento que você tá, né? Quanto maior a faixa, maior as alíquotas, quanto menor, menor as alíquotas, né? É uma característica do Simples Nacional ter essas alíquotas variáveis. Contudo, os tributos CBS, né, e o IBS, que são tributos sobre o consumo, eles poderão ser por fora. Ou seja, empresas que têm muito crédito, né, que têm fornecedores, né, e que têm um grande quantitativo de fornecedores e podem vir ter vários créditos, né, eles podem passar a tomar esses créditos de IBS e CBS e fornecer os seus créditos para os seus clientes. Assim meio, mas isso não é normal no Simples, não acontecia no Simples Nacional. De fato, é uma mudança da reforma tributária. No cenário atual, isso acontece, né, para empresas que extrapolam o sublimite de 3 milhões e 600, né, no caso de venda de mercadoria, o anexo 1, né, do ICMS, empresas que recolhem ICMS, eles têm essa similaridade. Mas no caso, depois pós a reforma tributária, isso vai ser uma faculdade. Ou seja, você que tem contribuinte, né? Você empresário que tem muito crédito, tem muita aquisição, né? Muitos insumos, né? Você pode optar por essa metodologia, né? Adquirindo, né? Obtendo crédito dos seus fornecedores e repassar aos seus clientes também créditos e você faz a apuração do que você concedeu menos do que você obteve de crédito. Em regra, seria uma opção muito viável para aqueles contribuintes que têm um markup baixo, ou baixa margem de lucro, ok? Vamos lá, eu criei uns exemplos aqui, tá? Exemplos fictícios, mas que podem nos ajudar a entender essa metodologia. Bem, no cenário um, tá? Eu coloquei aqui o cenário tradicional do Simples Nacional, né? Coloquei uma empresa que fatura 200 mil, tem um markup alto, né, de 40% e tem uma alíquota efetiva de 10,66, tá? Aqui tudo dentro da normalidade, né? É o que já existe hoje, apesar que a tabela do Simples, né? Ela vai ter uma mudança em 2027, mas contudo, nesse cenário aqui, numa relação B2B, né? Você vendendo para um cliente que também é um revendedor, é um cliente também que é business, né? Que é uma pessoa jurídica, né? E você vai conceder um crédito, você vai recolher 21.320 de DAS, né? Aqui eu coloquei um faturamento de 200 mil e sobre esse faturamento o RBT 12 compatível a esse faturamento, tá? E aí o que acontece? Só que nessa relação B2B você vai dar ao seu cliente 3.304 de crédito, tá? Eu quero que vocês gravem esse valor aí porque quando eu for falar do segundo cenário vocês vão ver que a diferença vai ser bem grande, né? Desse cenário 1 aqui, que é o tradicional, que é o por dentro, ou seja, todos os tributos aqui estão por dentro, imposto de renda, contribuição, previdência e também os tributos sobre consumo, IBS e CBS, ok? Sim, meio, eu quero entender por que o ICMS está aqui ainda. O ICMS está aqui ainda porque esse cenário que eu estou criando aqui é das tabelas de 2027, tá? Claro que a partir de 2033 o ICMS sai por completo. Cenário 2, tá? O cenário 2, que é o CBS e o IBS por fora, coloquei uma base tributável ali de R$ 197.670, tá? E coloquei uma alíquota, tá? De 10% para o CBS. Assim mesmo, mas será que o CBS vai ser esse em 2027? Eu creio que não, eu creio que seja menor, tá? Apesar que em 2027 o PIS e COFINS vai ser totalmente substituído pelo CBS, mas eu
acredito que seja um pouco menor, mas para facilitar a nossa didática, eu coloquei uma alíquota de 10%. E coloquei também o IBS a 0,10. Assim, por que o IBS é 0,10? Como eu já falei antes, é muito tendencioso que a alíquota do IBS em 27, 26, 27, 28 seja uma alíquota menor, tá? Até porque nós vamos estar ainda numa fase de teste, né, dessa reforma tributária e os estados vão estar se preparando, né, bem como os municípios, para essa mudança. Então, ao IBS, a mudança mais radical vai acontecer a partir de 2029. Então, para fins didáticos, coloquei uma alíquota de 10% de CBS e 0,1 de IBS, ok? Coloquei um markup aqui de 1,7, mas o markup é muito baixinho, mas a intenção aqui é provocar realmente, colocar um markup baixo para gente estudar esse cenário. O que acontece? Nesse cenário, como eu falei, os tributos como o IRPJ, a contribuição, né, e a previdência, o ICMS, né, ainda que transitoriamente está aqui, eles estão sendo por dentro, né? E geraram um DAS de R$ 21.012, tá? E ali, gente, no próximo slide aqui, você vai ver que esse cliente está obtendo crédito dos seus fornecedores. Olha lá, ele comprou 194 mil e ele creditou 19.657. Nas suas vendas, ele destacou cedendo crédito aos seus clientes, né? De 19 mil, lá, quase 20 mil de crédito para os seus clientes. E no confronto, na apuração, ele teve que pagar 307. Ou seja, diminuiu o que ele destacou nas notas, menos o que ele aproveitou nas suas compras, teve R$ 307, tá? A intenção aqui é justamente igualar o valor a recolher, tá? Ou seja, no sistema tradicional, ele pagou 21.320 e no sistema híbrido, se nós somarmos o DAS mais o que ele recolheu dos tributos sobre consumo por fora, vai dar o mesmo valor, a mesma carga tributária. É isso aqui que eu quis trazer nessa didática, tá? Mas veja bem, aí nós temos que fazer uma análise de mercado agora, tá? Numa relação B2B, o contribuinte que está trabalhando no regime tradicional, ele só cedeu apenas R$ 3.304 ao seu cliente. Quando do sistema híbrido, ele ofereceu quase 20 mil de crédito. Aí pergunto eu, num cenário igual esse, será que uma empresa do Simples Nacional que tem um markup de 40%, né, mas que não gera praticamente nada de crédito para o seu cliente, ele vai continuar existindo? Ou será que nessa mudança, onde, como eu já falei anteriormente, né, que será o objetivo da reforma é a não cumulatividade plena, raras exceções, mas o objetivo é a não cumulatividade plena, né? Ou seja, onde todos obtêm crédito e cedem créditos, né? E aí eu faço essa reflexão, né? Eu jogo essa reflexão para vocês, principalmente os empresários que têm um grande markup, né? Se o seu concorrente, tá? Se o seu concorrente, ele gera crédito aos seus clientes, né? E você não gera, será que os seus clientes permanecerão contigo? Será que não vale sacrificar um pouco do markup, mas continuar vivo no mercado? Ah, sim mesmo, mas com markup de 1,70, igual você colocou aí, não tem condições. Não, aqui realmente foi para provocar, tá? Eu coloquei um markup bem baixinho justamente para criar esse impacto, tá? Mas a reflexão é essa. Às vezes, tudo tem que se fazer conta. Às vezes você vai ter um cenário assim, meio híbrido, né? Quando os tributos sobre consumo, né, estão por fora, para mim não serve, não adianta, não consigo sustentar. Perfeito. Mas às vezes você consegue sustentar e às vezes isso vai abrir mais mercado, né? Vai abrir mais negociação por conta dessa cessão de créditos, ok? Mencionando aqui também que por mais que os dois modelos paguem o mesmo tributos, né, tem um faturamento aproximado, tá? O sistema híbrido ele foi um pouquinho maior aqui, por quê? Porque esse IBS-CBS destacado em nota para fins de faturamento ele conta, ou seja, para fins de imposto de renda, tá? E contribuição e para contribuição previdenciária ele também compõe o faturamento, tá? Essa é uma interpretação que nós temos até o momento. Creio que vai ter uma legislação, instrução normativa, algo assim nesse sentido para tirar essa dúvida, mas pelo tudo que nós estamos estudando agora, esse CBS e IBS
destacado na nota, ele vai compor o faturamento para efeito dos outros tributos sobre renda e contribuição previdenciária. E destaco aqui, né, mais uma vez, que o optante pelo Simples, né, que optar pela metodologia híbrida, ele vai ceder 6 vezes mais créditos do que o optante do Simples tradicional. Então, mais um pouco aí de reflexão, né? Fiz uma outra menção aqui sobre os impactos na concorrência, né? A empresa A, né, nesse exemplo que eu criei, ele não gera crédito, ele tem a tendência de perder os contratos B2B e compete apenas com preço, tá? A empresa B, ele gera crédito fiscal, que é a nova tendência desse cenário da reforma tributária. Eles vencem os contratos B2B, tá? E ele tem um diferencial competitivo enorme. Então vale a reflexão, vale fazer conta e é um novo momento. E claro que haverá muitas mudanças, mas vale a reflexão. 2026 é o ano de verificar de teste, né? Já vai iniciar a apuração assistida, então vamos ficar de olho aí. Você, empresário, é a hora de fazer conta, é a hora de você estudar, acompanhar com a gente, né? Essa grande mudança, né? Essa mudança tão esperada há muitos anos, que é a reforma tributária, ok?